Olá pessoal do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos tratar aqui de uma aula que trabalhe ao mesmo tempo, que faça uma revisão e ao mesmo tempo trabalhe com a correção das questões de cada capítulo, que vão cair no nosso teste. Então vamos lá, né? Sem delongas. O primeiro capítulo que eu vou abordar aqui de forma rápida, né, da qual eu já trabalhei, já tem até videoaula, é o capítulo 5, o povo de Israel, em que vai se tratar da história do povo hebreu, formação do povo hebreu e a consolidação do Estado de Israel posteriormente, pós Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que o judaísmo é uma tradição religiosa muito antiga da humanidade. Ela é a que promoveu um impacto extraordinário na história, na humanidade por conta da perspectiva de uma religião de a crença em um único Deus. Ela tem uma base fundamental, ela foi como ela, seus valores, suas perspectivas, as crenças, as estruturas, a perspectiva, as condutas morais e tudo aí e tudo mais, elas exerceu uma fortíssima influência sobre a civilização ocidental, sobre as sociedades ocidentais, né, o judaísmo. E aí existe uma reflexão se o judeu é um povo, uma religião, o judeu simplesmente é um modo de ser e de ver as coisas, ou tudo isso ao mesmo tempo. O judaísmo é uma religião da qual engloba também uma perspectiva étnica de origem hebraica. Mas não podemos descartar que existe também judeus que são negros, que são loiros, de outras nacionalidades, vamos dizer assim, e até mesmo de outros grupos étnicos. Não necessariamente ser judeu precisa ser de origem hebraica, não necessariamente. Mas, lógico que em predominância é nesse sentido. Como é que se dá a origem do judaísmo, né? Há muitos anos, Abraão vivia ao lado de Tera, seu pai, que fabricava ídolos, né, que são imagens, né, na época. Um dia, quando seu pai chegou em casa, o filho havia arrancado a cabeça de todas as estátuas. Tera se perguntou se os deuses tinham brigado entre si, mas chegou à conclusão de que era impossível, pois era escultura apenas. E Abraão então lhe disse: Se sabes que eles não têm vida, por que os cultuas? Esse foi uma das primeiras histórias acerca da ruptura de Abraão com as perspectivas das religiões politeístas. E Abraão, ele é o fundador, né, de uma nova tendência de um povo devoto a um só Deus, cujo nome alguns traduzem como Yahvé. Abraão que deu o pontapé inicial, né? O grande patriarca dos judeus. Eu acho que a grande obediência de Abraão a Deus foi quando Deus ordenou-se que ele sacrificasse o filho, e quando ele foi fazer isso, o anjo impediu a morte do filho. Então esse foi aqui tem até uma representação aqui, né? Esse foi uma das grandes práticas de fidelidade de Abraão com Deus. Sinal da aliança. Conta a Bíblia que Deus de Israel mandou circuncidar, que é cortar um pedaço do prepúcio, todos os meninos que descendessem de Abraão, incluindo ele próprio. Até os dias de hoje, os judeus são circuncidados no oitavo dia de vida. No judaísmo, isso representa a marca da aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Aí vai falar sobre as passagens de a compreensão do que é ser menino, do que é ser homem no judaísmo, do que é ser mulher no judaísmo, né? Por exemplo, os meninos quando chegam aos 3 anos se tornam bar mitvat, e passa por um ritual no qual sim, são integrados à comunidade e assumem a responsabilidade de serem judeus.
Eles recebem a honra de ler as escrituras sagradas no dia de sábado, ir na sinagoga e por aí vai. Aos 12 anos, as mulheres também, a Bat Matzah. Entre os judeus mais conservadores, apenas os homens podem estudar as leis religiosas. Entre os mais progressistas, as meninas também podem fazê-lo. E onde estão, pessoal, a lei, vamos dizer assim, as compreensões divinas acerca do judaísmo, né? O judaísmo tem como base o Antigo Testamento, que, que, que é também conhecido como Torá. A Bíblia, que significa livros em grego, é o livro religioso por excelência do judaísmo. É chamada por ele de Tanakh. E não é exatamente a mesma Bíblia dos cristãos, porque é constituída na maior parte pelo Velho Testamento, mas com uma sequência diferente dos livros. Não há os evangelhos, como a história de Jesus, que é a parte propriamente cristã. Os primeiros 5 livros de Moisés são o Torá e as outras partes são os profetas, e depois os escritos. Os livros da Bíblia foram escritos aproximadamente 3.000 anos por diversos autores. Neles são narradas diversas passagens da história dos judeus, ensinando todos aos preceitos do judaísmo por meio de centenas de personagens, poemas, orações, trechos de grande beleza literária e alcance universal. Vamos lá para as questões para responder. Acho que é lá em cima. Vamos lá. Tem umas questões aqui para a gente fazer uma reflexão. Aqui. Os judeus vivem em vários países do mundo, mas desde 1948 fundaram o Estado de Israel. Depois de quase 2.000 anos dispersos pelo mundo, no Brasil há uma grande comunidade judaica. Como você pensa que deve ser a convivência entre judeus e não judeus? Aqui no Brasil, o Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande. Apesar de a intolerância religiosa, ao mesmo tempo que tem essa diversidade, alguns segmentos religiosos sofrem muita intolerância, principalmente as religiões que têm como base, que têm raízes, né, da cultura afro-brasileira ou também indígena, mas que infelizmente essas religiões sofrem muita intolerância. Se tratando do judaísmo no Brasil, primeiro, do ponto de vista religioso, é uma religião minoritária no nosso país, mas que muitos judeus, eles estão muito aqui no Brasil, esses judeus em predominante estão nos setores de classe média alta, né, classe média alta, classe média e classe alta. Predominantemente, quando se encontra judeus, é nesses setores da sociedade. Então, não temos uma noção da compreensão do que é o judaísmo, que são os judeus massificamente, né, entre o povo trabalhador. Não temos essa noção. Mas me parece que a convivência me parece não, tudo acerca do que é o judaísmo aqui no Brasil, de convivência entre judeus e não judeus, não é tão conflituoso como já ocorreu em outros países. Pelo contrário, existe uma relação até relativamente harmônica entre o povo judeu e o povo não judeu aqui em nosso país. E com base, aí a segunda questão, com base no que você leu até aqui, o que você considera fundamental para a identidade judaica? Um elemento fundamental para a identidade judaica é a crença em um único Deus, essa é a grande marca, e
a crença de que chegará um novo Messias ainda, e esse Messias se estabelecerá em uma terra sagrada. E essa terra sagrada, segundo as narrativas, principalmente o segmento do sionista, do judaísmo, é hoje onde se encontra o Estado de Israel. Isso são perspectivas fundamentais da identidade judaica. Então é basicamente isso se tratando desse capítulo 5. Agora o capítulo 6. Um livro para muitas tradições, que é sobre a Bíblia. No Antigo Testamento, que tem um grande apelo para os judeus, o Novo Testamento tem um grande apelo para os cristãos. Todos esses dois livros encontram-se na Bíblia. É o livro mais publicado e mais vendido e lido de todos os tempos. Quando lá no século XV o alemão Gutenberg inventou a imprensa, foi a primeira obra que imprimiu foi a Bíblia no século XV, em 1455, galera. Já falamos, né, que a Bíblia vem do grego, que significa vários livros. A Bíblia, de fato, reúne uma série de livros, né, ricos e variados em diversas narrativas. Vale lembrar que, com base na religiosidade, seja ela judaica ou seja ela cristã, a escrita dela se dá através da unção de Deus, né? Então, é um livro sagrado. Entre os que acreditam nos seus ensinamentos, aos mais radicais, que dizem que tudo que está lá é a palavra de Deus e não pode ser discutida e nem analisada, deve-se acreditar e pronto. Aos que acreditam que a inspiração vem de Deus, mas as palavras são dos homens, e que por isso a Bíblia deve ser interpretada e não tomada ao pé da letra. E há ainda os que acham que a Bíblia é um livro histórico escrito e idealizado por seres humanos. A Bíblia ela tem uma série de significados para diversos segmentos e diversas interpretações, diversos segmentos das sociedades. Né? Para um religioso, para um cristão, um judeu, é um livro sagrado. Para um pesquisador na área de sociologia, ou na área da história, da antropologia, da arqueologia, trata-se como um documento histórico importante para ser analisado, e não como um livro sagrado. Trata-se de uma obra que influenciou diversas culturas ocidentais, vale lembrar, né? Um grande peso da cultura ocidental. A grande marca para a Bíblia, principalmente para o mundo ocidental, é o Novo Testamento, e esse Novo Testamento a grande marca é Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento há a figura predominante de Deus e conta-se a história do povo hebreu, com as peripécias com suas peripécias, seus profetas, leis, guerras e períodos de sofrimento e glória. Já no Novo Testamento, a figura central é Jesus, como Messias, como Filho de Deus. No Velho Testamento, há várias profecias sobre a vinda de um Messias, enviado por Deus ao povo de Israel. Cristãos são aqueles que aceitam que Jesus cumpriu essa profecia. Os judeus, ao contrário, esperam até hoje o Messias, pois não aceitaram que Jesus fosse anunciado. O Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego e as cópias mais antigas que chegaram a nós datam ao século II. Ainda não possuímos nenhum original dele e as cópias apresentam diferenças entre si. O Novo Testamento é estruturado da seguinte maneira. Vamos entender como é o Novo Testamento. A grande base da Bíblia cristã, né? Os 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, que basicamente conta a vida de Jesus, seus ensinamentos, sua morte e a ressurreição. Vale lembrar que Mateus e João conviveram com Jesus. Tem os Atos dos Apóstolos, que são escritos por Lucas, narra a vida dos primeiros discípulos logo após a morte de Jesus, que depois enfoca a vida de Paulo, de quem Lucas foi amigo e companheiro. Tem as 21 epístolas, que é as 21 cartas, 14 escritas por Paulo, uma por Tiago, 2 por Pedro, 3 por João e uma por Judas. Nas epístolas, os primeiros apóstolos dão conselho de como ampliar melhor os ensinamentos de Jesus interpretado
interpretando suas palavras e pregando a fé cristã. E por último tem o Apocalipse, que é um escrito que é muito se dizem que foi escrito por João, que foi um outro discípulo. Para alguns é um livro profético que fala de maneira simbólica sobre o futuro da humanidade, e para outros é um livro escrito em códigos por causa da perseguição aos cristãos e que trata dos acontecimentos da época. Falamos se houve outros evangélicos, né, segundo as interpretações bíblicas, em que há uma polêmica em que se retiraram alguns evangélicos, né? Os 4 evangélicos presentes na Bíblia não foram os únicos escritos sobre Jesus. Houve dezenas de outros evangelhos redigidos nos primeiros séculos do cristianismo, que não foram aceitos como verdadeiros pela Igreja Católica. Foram chamados de evangélicos opríficos, inicialmente escondidos e depois falsos evangélicos. Havia, por exemplo, o de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, o de Pedro e de muitos outros. Esses outros evangelhos representavam visões sobre a vida e a mensagem de Jesus, diferentes visões oficiais que foi se estabelecendo na igreja. Fazia parte de um cristianismo alternativo, que a igreja chamou de heresias. Esses manuscritos foram suprimidos e durante muitos séculos poucos tinham conhecimento da sua existência. No século XX, porém, foram redescobertos e começaram a ser publicados. De fato, os evangélicos opríficos, as cartas, né, foram escritos depois dos 4 evangélicos incorporados na Bíblia, e é por isso que existe essa divergência. E o que é o cristianismo? O que é Cristo para o Ocidente e no Oriente? No princípio, a igreja era organizada em patriarcas, com base nas perspectivas da cultura hebraica, né? Os principais patriarcas eram de Jerusalém, que foi a primeira comunidade cristã, e depois a segunda comunidade cristã foi em Antioquia. E os de Alexandria, Constantinopla e Roma. A história contada pela Igreja Católica havia a predominância de Roma sobre os demais patriarcas pelo fato de Pedro ter se tornado o primeiro bispo de Roma e sucessor direto de Jesus. Aí é por isso que surge a representação do papado, né? A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, oposta à visão católica, ela interpreta da seguinte maneira: alega que havia igualdade de condições, para ela o bispo de Roma não tinha mais importância do que os outros. Só muito mais tarde foi criada a figura do Papa. O predomínio de Roma, no entanto, acabou por provocar uma quebra na unidade entre cristãos. Mas onde teve o grande cisma do Oriente em 1054, onde se dividiu entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Hoje, lógico que existe um grande esforço em unir as duas perspectivas das igrejas, mas ainda tem muitas diferenças do ponto de vista dos usos, dos ritos e das tradições. Vamos para as perguntas. Desde o princípio até hoje, sempre houve divisão entre os cristãos. Na sua opinião, por que isso acontece? Eu acho que... Acho não. Um dos elementos centrais dessas divisões entre cristãos, pessoal, vale lembrar que é a forma de como as igrejas elas se estabelecem enquanto instituições. Quando as igrejas se estabelecem enquanto instituições, ocorrem alguns cismas, ocorrem alguns fragmentos, ocorrem alguns questionamentos acerca da sustentação dessas instituições religiosas perante as palavras de Deus, perante as perspectivas de Cristo. Então, por isso que houve e tem até hoje divisões entre o cristianismo. E isso remete também até mesmo nas interpretações teológicas com base, obviamente, na Bíblia. Segunda questão. Se você vivesse na época dos primeiros cristãos, o que faria para evitar essas divisões? É uma pergunta pessoal, mas eu acho que com base no conteúdo, obviamente, tem como responder de forma muito mais tranquila. Eu acho que o primeiro ponto é fazer com que o ensinamento de Jesus, que é amar a si mesmo, seja prevalecido, né? Ame o outro como ame a si mesmo. Seja prevalecido.
para que assim haja uma comunhão em Deus. A comunhão em Deus é quando há o amor para o próximo. Essa é uma das expressões máximas da comunhão em Deus. Então, eu acho que seria o caminho nesse sentido. Então é basicamente isso, pessoal. Essa é uma aula de revisão, é uma aula de correção das atividades dos capítulos da turma do 8º ano. Acompanhe com atenção, assista às aulas com atenção e faça uma boa prova no dia 18. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, até mais.